Nesse vídeo eu quero indicar 7 filmes cults na Netflix. O que é um filme cult? Um filme cult pode ser um trabalho com abordagem um pouco mais artística, entre aspas, e menos comercial, ou pode ser um trabalho que ficou famoso com o tempo, que foi adquirindo, digamos, um cult following, um trabalho que talvez não teve tanto sucesso quando foi lançado, mas que com o tempo foi criando ali uma base específica de fãs. Na verdade, a definição que eu tenho de cult é bem ampla e é claro que eu não acho que só porque um filme é cult ou porque ele tem uma abordagem pretensamente artística, ele é bom ou ele é superior a um trabalho mais comercial. Um filme não deve ser julgado por isso. Inclusive, eu tenho aqui no YouTube um vídeo sobre isso. Vou linkar o vídeo aqui em cima. Porém, como a Netflix é um streaming com poucos clássicos, na verdade é um streaming com poucos filmes antigos de modo geral, e eu queria fazer um vídeo indicando algumas coisas na Netflix, eu quis fazer esse vídeo indicando filmes cults, porque aí essa definição fica um pouco mais ampla, eu consigo indicar aí alguns possíveis filmes mais alternativos, mais diferentes ali, disponíveis na Netflix hoje em dia. A minha primeira indicação é um dos grandes clássicos do John Carpenter, é o Eles Vivem. O Eles Vivem é um grande filme justamente por ser um trabalho muito literal na analogia e na crítica que propõe. É um filme sobre uma invasão alienígena, mas que possui um fundo anarquista muito forte. O personagem começa como um trabalhador, como alguém que quer ter simplesmente uma vida melhor, mas se transforma em uma espécie de inimigo do Estado. O Carpenter mostra isso com muita liberdade e com muito entretenimento também. É um filme apocalíptico, mas é um trabalho bem espirituoso também. É um filme que usa o terror e a ação de modo bem livre. É um filme tanto sobre a liberdade humana, como também sobre a liberdade do cinema, e é uma obra essencial em vários sentidos. Inclusive, se você não conhece o John Carpenter, pode ser interessante começar por esse filme que está na Netflix. A minha segunda indicação já é um trabalho um pouco mais contemporâneo, é o Nocturama, do Bertrand Bonello. É um filme sobre um grupo de jovens que planeja alguns atentados terroristas em Paris sem uma motivação aparente. É um trabalho interessante justamente por não tentar comentar diretamente sobre essas motivações dos personagens, mas por se focar mais nas consequências dessas ações. É curioso porque hoje em dia existem vários filmes que tentam ter uma abordagem psicológica para compreender a motivação de certos crimes ou de certos atos extremistas, mas eu acho que os grandes filmes sobre isso são os que, na verdade, não tentam entender muito bem as coisas, mas lidam de maneira mais direta com essas ações. Assumem até mesmo um certo absurdo disso, um certo radicalismo disso. Assumem que algumas situações podem não ser explicadas. Nesse caso do filme do Bonello, até fica implícito um fundo político, até fica implícito uma certa possível motivação, mas ele prefere mostrar o aspecto, digamos, cotidiano disso. Prefere mostrar como esses jovens agem, as particularidades de cada um. Prefere fazer isso do que explicar por que eles agem como agem. Quem curte aquela pegada mais atmosférica do Elefante, do Gus Van Sant, pode ser que goste muito desse filme do Bonello. A minha terceira indicação é um trabalho que eu comentei
na minha lista de favoritos da década passada é o filme da Juliana Rojas, o Sinfonia da Necrópole. Muita gente me pede indicação de filme brasileiro contemporâneo e, incrivelmente, um dos que eu mais gosto está na Netflix. É um filme que trabalha com gêneros de modo bastante interessante, com o terror, o drama, o musical. Possui uma liberdade muito grande em lidar com essa variação de gêneros, uma coisa que não é tão comum, pelo menos atualmente, no cinema brasileiro. Talvez no cinema marginal isso fosse mais comum, mas hoje em dia nem tanto. Então eu recomendo muito esse filme. A minha quarta indicação é o Rambo First Blood, ou Rambo Programado para Matar. É o primeiro filme do Rambo. Muita gente acha que o Rambo é um personagem superficial do cinema de ação, mas esse trabalho, esse filme, na real, é bem complexo. Ele vai lidar com o trauma de guerra do protagonista de modo até bem crítico. Ele possui uma abordagem bem crítica. Ele mostra como a guerra pode desumanizar alguém, como um país, um estado pode desumanizar alguém, pode mudar mesmo a natureza daquela pessoa e depois rejeitar essa pessoa. Esse filme é sobre isso, é sobre o encontro do Rambo, que é um soldado traumatizado, com essa civilização que rejeita ele. Apesar desse filme não ser muito reconhecido por isso, por esse lado, dá para dizer que ele foi se tornando um cult, ele foi sendo aclamado por essas e por outras questões. Se você já viu esse filme, reveja o filme, tenho certeza que você vai perceber mais coisas e se você nunca viu, assista ao Rambo First Blood. A minha sexta indicação é um anime, com certeza um dos animes mais importantes do mundo, é o Akira do Katsuhiro Otomo. O Akira é um trabalho que se utiliza muito bem tanto dos apelos do seu gênero, da ficção científica e da ação, como também dos apelos do seu formato, da animação. Se utiliza muito bem de tais apelos para realmente propor uma experiência visual e sonora muito expressiva. O modo como o diretor caracteriza tudo, tanto em relação ao traço da animação e dos elementos em cena, como aos enquadramentos, ângulos e montagem, é bastante dinâmico e, ao mesmo tempo, sofisticado. É um filme com muitos estímulos visuais e também uma obra que lida de modo complexo com o seu tema, com questões implícitas ao seu tema. É um trabalho que realmente estabeleceu a animação como esse formato definitivo na cultura audiovisual contemporânea mundial. Claro que a animação japonesa e o mangá sempre tiveram a sua importância, mas o sucesso e o legado do Akira evidenciaram muito bem essa dimensão, digamos, mais cinematográfica desse tipo de animação e de trabalho. A minha sexta indicação é, na verdade, o meu trabalho preferido da década passada, é o Fé Corrompida, do Paul Schrader. Acho que muita gente nem sabe que esse filme está na Netflix, muita gente não conseguiu ver o filme quando ele foi lançado, então aproveitem que ele está lá, é um grande filme sobre essa crise de espírito do homem contemporâneo, um grande filme sobre como a nossa cultura materialista é uma cultura destrutiva. Acho que na atual situação do mundo, incluindo aí o que estamos vivendo hoje em dia, é um trabalho até mais revelador. Ele tem um personagem ali no início do filme que pode soar como um cara bem extremista, um cara que curte ali uma
teoria de conspiração, mas que no atual momento histórico do mundo vai acabar dialogando com coisas do nosso cenário mundial atual, com um certo estado das coisas de hoje em dia. Então, se você já viu o filme, é bom rever ele agora, pode ser algo ainda mais revelador. A minha 7ª indicação é mais um trabalho brasileiro, é o Branco Sai, Preto Fica, do Adirley Queiroz. É um trabalho que mistura uma pegada de ficção científica com abordagem mais documental, com um relato de 2 homens sobre uma invasão policial que aconteceu em um baile de black music nos anos 80. O diretor usa alguns elementos de um gênero, digamos, mais fantasioso para falar sobre aspectos da realidade. O Adirley faz isso muito bem nos seus filmes. Ele revê algum evento real ou algum evento atual através dessa aproximação fantasiosa, que nunca vai fantasiar sobre tal evento, mas vai justamente reforçar a sua importância histórica. Então, é uma abordagem bem específica que vale muito a pena conhecer, mas é isso. Essas foram as minhas 7 indicações de filmes cults na Netflix. Lembrando que esse cult aí pode ser um troço bem abrangente. Comente aqui embaixo, me recomende alguns outros filmes cults que estão lá na Netflix ou outros trabalhos que você acha que podem ser tidos como cults, trabalhos aí um pouco mais alternativos. Essas recomendações podem incentivar as pessoas a assistirem esses filmes. Tem coisa que está lá na Netflix que a gente nem sabe, porém, de qualquer forma, nunca se limite apenas ao que está na Netflix. Eles possuem um catálogo realmente muito fraco e limitado de filmes. Eu quero fazer outros vídeos recomendando filmes em outros serviços de streaming também. Mas é isso, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. É importante que todos se inscrevam para o canal crescer e para eu continuar postando. E até o próximo vídeo.